Bom dia a todos, graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Estamos iniciando mais uma aula da jornada bíblica. Ayrton fez a pole position aqui hoje e cujo nosso desejo é poder compartilhar a palavra de Deus, é poder buscar a face de Deus nesse lugar e, através do conhecimento bíblico, ter uma transformação pessoal e também poder influenciar pessoas para que eles também vivam essa transformação. Por isso eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que está aqui comigo. Parabéns pela decisão que você tomou nessa manhã de estudar a palavra de Deus logo cedo. São 7 horas da manhã, em plena segunda-feira de inverno, mas um dia um pouquinho já bem aberto ali, da minha janela aqui já estou conseguindo ver o sol. Que Deus abençoe sua vida, você que está aqui em São Paulo, você que está em Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você que está no sul do Brasil, você que está em Portugal, já vi que tem gente de Portugal aqui, amém? Escreve aí de que região você é, escreve aí de que bairro de São Paulo você é, para o pessoal poder estar te conhecendo. Olha, sou aqui do Jardim Danfer, né, Pamela? Sou aqui do Jardim Danfer. A Maria Elisa está falando que lá em Portugal. Qual cidade, Maria Elisa, de Portugal você está aí? Escreve aí agora de que lugar você está, aqui ou o bairro de São Paulo, ou a cidade que você está, em São Paulo, no Brasil, no Rio, ou o país que você está. Amém? Bom dia a todos. Ó, a Rosiane está aqui no Sacomã. Amém? Tamires, bom dia também. Ó, Mogi das Cruzes, Hermelino Matarazzo, Zona Leste. Glória a Deus. City América, Zona Noroeste. Bom dia a todos. Bom dia, ó, Jardim Danfer, Salesópolis, Roseli, cidade de Salesópolis, bom dia. Rio de Janeiro, Taquara, Tamires de Taquara. Montijo, em fronteiriça com Lisboa, no Rio Tejo. Glória a Deus. Penha de França, Lica, Santana, Zona Norte, a Carmen. Ó, só para a gente conhecer um pouquinho, Vila das Mercês. É Vila das Mercês? Por que o pessoal fala Vila das Mercês, Luciene? Porque Mercês tem acento, circunflexo no E. É uma oxítona. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui nessa manhã junto conosco. Sapopemba, também Zona Leste, o Luiz, Mogi das Cruzes, Pastora Ana. Que bom. Cangaíba, Ayrton. Aí é Cangaíba, Ayrton, ou é Engenheiro Goulart? Amém? Pastor Edu Calixto também está aqui com a gente. Jardim Santa Emília, São Paulo, Daniele, Rio de Janeiro, Curicica, Rio de Janeiro, a Ana, conosco aqui também. Muito bom. Ó, doutor Nazaré está no paraíso já. Você vê, tem algumas pessoas privilegiadas que em vida já estão no paraíso. Amém? Glória a Deus. Que bom, queridos. Bom dia a todos. Obrigado por você estar aqui. Jornada Bíblica tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu não digo isso por mim, digo isso por vocês mesmo e por aquilo que vocês têm postado, têm compartilhado. Amém? Pessoal da Zona Norte, Freguesia do Ó, também está aqui, Isabelle, muito bom. A Lucélia, sua mãe também. Diana entrou agora de Itaquera. Amém. Glória a Deus. A Elisete está contigo aí, Pastor Edu. Glória a Deus. Realmente tem sido uma oportunidade muito grande que Deus nos deu de poder, ó, o Pepeu está com a Pamela, tem gente que está junto aí, fala quem está junto com você também, isso também é interessante a gente saber.
Às vezes a gente vê um número de pessoas aqui conectadas, mas esse número acaba sendo maior porque tem pessoas mais, uma, duas, às vezes 3 pessoas juntas participando. Amém? E graças a Deus por tudo que Deus está falando, está compartilhando, está nos ensinando. Queridos, a gente pode, alguns, pastor Rodrigo, beijo pastorzão, que bom que tá junto, aí também nos assistindo direto de Mogi. O que acontece, né? Eliane junto com a Ayrton, glória a Deus. O que acontece que eu quero, na verdade, compartilhar com vocês? Tem algumas coisas que a gente não vê um resultado imediato, algumas sim. Algumas pessoas me mandaram, Felipão, Deus abençoe, Felipe. Ontem foi aniversário da Diana, viu? Diana Mendonça fez aniversário ontem, estava lá no culto, eu pude orar por ela, abençoar a vida dela. Diana é uma discípula muito querida, que veio com a pastora Nádia e com o Felipe de Manaus, e aqui em São Paulo eles têm feito a diferença ali em Itaquera, consolidando um grande número de vidas, tanto de adultos quanto de adolescentes. Parabéns por todo o trabalho e principalmente parabéns pela tua vida, como eu disse ontem, que céus se abrem e uma novidade venha na tua direção, em nome de Jesus. Tem algumas coisas que a gente não percebe na hora que estão acontecendo, a gente não vê o resultado imediato, mas é uma base que Deus está construindo para gerar um resultado futuro. A jornada bíblica, ela está fazendo isso conosco. Alguns, como eu estava falando, já testemunharam, né? Me até mandaram testemunhos. Isso é muito legal, se você quiser. Às vezes você não quer mandar no grupo, mas quer mandar no particular, testemunhos, mande, conte o que está acontecendo. Pessoas que testemunharam já de situações que enfrentaram já de forma diferente por causa, como resultado do que aprenderam na jornada bíblica. Queridos, nós não estamos aqui apenas nos enchendo de conhecimento, né? É lógico, é muito interessante saber muitas coisas que estão na Bíblia que no dia a dia a gente acaba não atentando e não percebendo. Mas o que acontece? Tem muita base que Deus está formando nesse tempo para as nossas vidas, ok? E quando menos nós esperarmos, assim, sabe qual é aquele negócio que você menos espera, acontece? É assim com a Bíblia nas nossas vidas, amém? E nós estamos podendo usufruir de um estudo, queridos. Eu não estou falando de mim agora, eu estou falando da oportunidade que Deus está nos dando de um estudo diretamente daquilo que está escrito na Bíblia, ok? Infelizmente, isso não deveria ser assim, mas infelizmente, muitos estudos, eles partem para um propósito vamos dizer assim, de intenção pessoal, aquilo que eu interpreto, aquilo que eu acho. Em algumas coisas que eu acho, eu falo para vocês, mas eu deixo claro no momento que eu estou falando algo que eu acho. Eu falo, olha, isso aqui não é o que está escrito, deixa eu falar o que eu entendi. E eu paro aí. Eu não levo você a querer que você entenda da forma como eu entendo. O meu desejo aqui é estudar e compartilhar daquilo que está escrito. E, queridos, eu vou falar para vocês, só daquilo que está escrito já é conhecimento suficiente para estruturar nossa vida de uma forma que a nossa fé nunca mais se abale. E o meu desejo, a minha oração, no início dessa nova jornada, sempre que eu falo nova jornada é a nova semana, dessa nova jornada, é que a tua fé seja uma fé inabalável. O que nós mais precisamos nesse tempo é de cristãos, é de crentes com uma fé inabalável. Não é de uma fé volúvel, uma fé inconstante, uma fé que uma hora tem certeza do que acredita e outra hora duvida. Não podemos mais viver assim. E infelizmente,
estávamos vendo nesse período de pós-modernidade. Até falei ontem numa live que eu fiz ontem, eu fui convidado numa live em Minas Gerais, em Extrema, em Minas Gerais. Eu falei, não podemos mais ver o cristianismo tão inconstante. Tão inconstante. Exatamente, Márcia. A palavra na ponta da língua. Tanto que o versículo que Deus me deu para começar a jornada bíblica, quem vai lembrar, diz: eu te darei palavras que ninguém poderá resistir. Mas não para a gente se sobressair ou para a gente ficar rebatendo argumentos só, mas para que a gente tenha a palavra que ministre e gere convicção no coração das pessoas, em nome de Jesus. Amém? E Deus nos desafiou. Amém? Só quem está entendendo aí, coloca amém. E diga obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo tão precioso que Deus está nos entregando. Uma coisa que eu quero também deixar bem claro aqui para vocês que têm sido alunos fiéis, permanentes, constantes aqui, o que me deixa feliz é ver teu nome aqui todo dia que tem aula. Isso para mim é tudo. Eu não estou com um grupo de aventureiros. Pastor Luiz, Deus te abençoe também. Eu não estou com um grupo de aventureiros aqui, nessas aulas. Aventureiro, sabe o que é aventureiro da internet? Aquele que entra numa live um dia, aí depois não entra mais. Não, eu estou com grupos aqui de alunos e isso está me deixando muito feliz mesmo, ok? Muito feliz. Por quê? Porque não diz respeito a mim, mas diz respeito àquilo que nós podemos influenciar no reino em nome de Jesus. E Deus nos desafiou essa semana, mais uma vez, eu ouvi, mas eu não a vi ainda aqui, nos desafiou, através da vida da pastora Rosângela, ok? Eu vou contar uma coisa para vocês. É o terceiro tema que vem da pastora Rosângela, tá? Espinho na carne. Semana passada, também. E agora, Rosângela de novo, ok? Nos desafiou com um tema chamado Urim e Tumim, sorte ou vontade de Deus? Aí você põe um pontinho de interrogação no final, tá? Lembrando que não faça sua jornada sem caderno, sem lápis ou caneta e, já fixando aqui, Bíblia, ok? Não faça sua jornada sem anotar. Seja aluno, anote, ok? Anote. Nós não estamos aqui assistindo um programa, uma live, nós estamos estudando, nós estamos num curso, ok? Um curso que Deus nos deu e nos presenteou. Urim e Tumim. Quem aqui nunca tinha ouvido falar esses dois nomes? Urim e Tumim. Quem nunca tinha ouvido falar, nem tinha ideia que isso poderia estar na Bíblia. Escreve aí só para eu saber. Pode ser sincero, não se preocupa, tá? Nós não somos obrigados a saber tudo que está na Bíblia. Nós não somos obrigados. Quem nunca tinha ouvido falar nesses dois temas? Urim e Tumim. Falei eu nunca, olha lá. Helena já falou, Márcia também, Ana Alonso, Isabelle também não, Daniele não, eu nunca, Tamires também não, Maria Cecília também não, olha lá, Fernanda fez tchauzinho, sabia ou não sabia? Colocou Jumim, eu sei, porque a tipologia que eu uso na propaganda parece um J. Diana também nunca tinha ouvido, Lucélia também não, Mônica Passanante também não, normal, sem problema nenhum. Nós não somos obrigados a saber tudo, mas aquilo que nós aprendemos na jornada, nós vamos saber com profundidade, amém? Quantos creem nisso? Solta coração aí, vai. Solta coração. Aquilo que a gente aprende aqui, a gente aprende na profundidade. A pastora Fernanda também não conhecia,
Luiz também não. Os termos Urim e Tumim. Quem conhecia pode colocar, ó, eu já conhecia. Ok? Sem problema. Amém? Então vamos lá. Mas hoje também eu não vou falar de Urim e Tumim. Ah, pastor, sério. Por quê? Porque nós precisamos, como todas as aulas, se você perceber a sequência de todas as aulas, eu crio uma base, eu não, né? Na verdade, Deus nos dá uma base dos elementos. Ó, a Lica conhecia, alguns já, Carlos Bononino já conhecia também, Valéria também já ouviu, né? Ou conhecia ou já ouviu, já tinha ideia do que era. Stephanie, ó, Urim e Tumim, eu vou só resumir porque eu não vou falar deles hoje, nós vamos falar de coisas que vão dar respaldo para a gente poder estudar. Urim e Tumim eram duas pedras, ok? Guarda isso, Urim e Tumim eram duas pedras, ok? E estão diretamente ligadas à sorte. A sorte. E aí a gente vai... E aí é um pouquinho polêmico esse tema. E aí é interessante porque eu já... A pastora Ana de Mogi também já conhecia. A Serlei não. É interessante porque, assim, até então eu não tenho tratado muitos temas que podem ser polemizados. Eu me preocupo porque eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que está escrito, mas ele vai nos desafiar a entender um pouquinho a respeito de sortes. Quais são os tipos de sorte? Já pegue tua caneta aí, tem muito versículo hoje. Quais são os tipos de sorte que a Bíblia cita? A Bíblia fala de sorte, ok? Você vê que no desenho lá da propaganda eu coloquei de fundo um trevo de 4 folhas. Quem aqui já ficou feliz quando pegou achou um trevo de 4 folhas? Meu Deus, é um trevo de 4, é 3. Não é 4, é 3. Tem uns que é bem pequenininho, que a gente ficava tentando. Tinha uns que era só de 3 folhas e a gente falava que tinha 4, só para falar que teve sorte. Não é verdade? Quem já teve essa? Que o trevinho só tinha 3, mas você meio que se enganava falando assim, olha, esse aqui tem 4 folhas. Né? Eu lembro assim, a gente achando aqueles trevinhos, só tinha 3 folhas e a gente queria tentar nos enganar falando que tinha 4. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Olha lá, a Márcia está contando que essa era a meta dela no caminho para a escola e procurando um trevo de 4 folhas, né? O trevo de 4 folhas, queridos, é extremamente raro, por isso está ligado à sorte, ok? Então eu coloquei lá. Mas a Bíblia fala de sorte. Então, primeiro tipo, a Bíblia fala de alguns tipos de sorte que existe. Ok, vamos lá. Ó, a Lucélia falou que colocava na carteira. Você achou, Lucélia, um trevo de 4 folhas de verdade ou um feito de papel? Fake. Porque não vale sorte fake, né? Sorte fake é pior do que só sorte. Imagina, tem sorte e tem ainda sorte fake. Amém, vamos lá. Até para ter sorte a gente arrumava um jeitinho, não é verdade? Então vamos lá, queridos. Existem alguns tipos de sorte que a Bíblia nos cita. Primeiro tipo, vamos falar de alguns deles. Primeiro tipo, a sorte como destino. A sorte como destino, cujo termo hebraico é gorval. Eu vou até escrever aqui para você, ó. Gorval. Gorval, ok? É um termo muito pouco usado, ok? Mas ele diz respeito à sorte como destino. Jeremias 33:7 diz assim: mudei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. Em outras traduções, talvez você abra a tua Bíblia agora, está escrito assim: mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reedificarei como no começo. Mudarei a sorte, ou quer dizer, mudarei o destino de Judá
e de Israel. São várias passagens, principalmente no período de Reis, quando houve cativeiro de Israel, a queda de Israel, porque você lembra que o livro de Reis, depois do reinado de Salomão, houve uma divisão das 12 tribos. 10 tribos seguiram Jeroboão, 2 tribos seguiram Roboão, que era filho de Salomão. Jeroboão era um oficial de Salomão que leva 10 tribos embora, e houve a divisão das duas nações, ficou a nação de Israel e a nação de Judá, ok? A nação de Israel caiu primeiro diante dos inimigos e depois caiu a nação de Judá diante dos inimigos, ok? E nesse período os profetas foram muito usados por Deus para liberar as profecias que Deus restauraria a sorte deles. E aí está falando como destino final. Então, Jeremias 33:7 tem essa tradução de Gorval, ok? Que diz, mudarei a sorte de Judá e de Israel, ou seja, mudarei o destino. Eles que estão destinados à morte serão destinados à vida, ok? E eu quero que você entenda uma coisa que Deus já vai falar conosco aqui bem claro. Todo destino entregue nas mãos de Deus pode ser transformado segundo o propósito dele. Amém? Olha isso que profundo. Todo destino entregue nas mãos de Deus pode ser transformado segundo o seu propósito. Lembra que nós terminamos a jornada do livro de Esther, o livro que não menciona Deus, falando de propósito de Deus nas nossas vidas, segundo a soberania e segundo o nosso desejo de viver esse propósito. Então, todas as vezes que é um destino entregue nas mãos de Deus, todas as vezes que a sorte é entregue nas mãos de Deus, sorte como destino, hebraico Gorval, ok? Todo destino entregue nas mãos de Deus pode ser transformado segundo o seu propósito. Amém? Então esse é o primeiro tipo de sorte que a Bíblia descreve. A sorte como destino. Mudarei o destino, mudarei a sorte. Então, em muitas traduções, você vai ler assim, ó. Então eu, o Senhor, eu Yahvé, mudarei a sorte de Judá e de Israel. Então, eu mudarei o destino. Segundo tipo de sorte dita na Bíblia é a sorte de condição. Condição, ok? Condição. Não tem um termo, uma tradução em hebraico específica. Muitos usam o Gorval, muitos vão usar também o termo, vamos dizer assim, condição mesmo, estado de uma pessoa, condição de uma pessoa, é o segundo tipo de sorte. Então vamos lá. Sofonias 3:20, vamos pegar alguns exemplos da Bíblia que fala da sorte como condição. Sofonias 3:20 diz assim, então, naquele tempo vos reunirei, naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa, e vos darei honra e reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim, presta atenção, quando enfim eu restaurar a vossa sorte, e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos, garante Yahvé o Senhor. Eu restaurar a vossa condição, o vosso estado, ok? Traduzido como vossa sorte. Então Sofonias 3:20 fala disso. Está falando também da mesma profecia. Só que um está falando, né? Olha, eu mudarei o destino, eu mudarei o futuro, eu mudarei os acontecimentos, ok? O destino, a situação final. E outra é o estado, a situação atual. E aí fala de sorte também. Então aqui está falando, ó, eu restaurar a sorte e trouxer vossos cautivos de volta. Então, também a sorte na Bíblia,
ela tem esse sentido de estado. Sabe quando fala assim, ó, deixa eu pegar numa forma mais atual da gente compartilhar isso daí, olha, eu estava tão mal e a minha sorte foi mudada, né? Eu estava mal e o meu estado foi mudado. Não é um termo muito usado por nós na atualidade, nem no Ocidente, mas nas línguas orientais. Depois eu fui dar uma olhada em línguas islâmicas não, árabes na verdade, em línguas orientais, é muito usado o termo sorte. Muito, muito, muito usado o termo sorte como condição. Quer ver outro exemplo? Ezequiel 16, 53. Anota aí, Ezequiel 16, 53. Olha lá, na minha Bíblia, a Isabela está falando, na minha Bíblia está escrito sorte ou trouxer de volta. Muito bem, exatamente. Ezequiel 16, 53 diz assim, contudo, eis que eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e não me esquecerei de trazer de volta junto com elas. Então está falando, eu restaurarei o estado de Sodoma e suas filhas. Qual é o estado de Sodoma e suas filhas? Isso é uma relação a um estado de o quê? Depravação, de prostituição. Então Ezequiel estava liberando uma palavra mostrando que até que Sodoma, né, que teve aquele estado deplorável, que trouxe até Deus um incenso desagradável, um cheiro do pecado desagradável, ali Deus restauraria o estado de Sodoma e de suas filhas. Mas aqui, na verdade, se você ler Ezequiel 16 como um todo, é muito interessante esse texto, está fazendo uma analogia de Sodoma com Samaria. Samaria era a capital da nação de Israel, norte, lembra, dividido? Judá ficou com a capital em Jerusalém. Israel ficou com a capital em Samaria. E Samaria era um povo misturado. Os judeus consideravam Samaria uma cidade prostituída. Então Deus está falando, se era prostituída como Sodoma, eu sou poderoso para restaurar a condição delas, o estado dela. E Jesus restaurou a nossa sorte. E Jesus mudou o nosso destino. Então Jesus restaurou a nossa sorte e Jesus mudou a nossa sorte. Olha só, Jesus restaurou a nossa condição e Jesus mudou o nosso destino. Nós podemos trazer isso para a condição pessoal quando vemos o trabalho e o papel de Cristo nas nossas vidas, amém? Então tem uma relação direta com o que nós vivemos hoje em Cristo Jesus. Outro salmo maravilhoso, salmo base de uma esperança de transformação, é o Salmo 126, versículo 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Ou a tradução de João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, essa tradução que é a que o apóstolo Fábio usa no culto, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a nossa condição, ficamos como quem sonha. Quem aqui ficou como quem sonha quando Jesus entrou na sua vida? Amém? E o diabo muitas vezes quer enterrar esses nossos sonhos. Nós devemos ficar como quem sonha, porque Jesus entrou na nossa vida. Veja que diz, quando o Senhor restaurou, ou seja, na cruz do Calvário, o Senhor já estabeleceu toda a condição de mudança na tua vida, toda a sorte de mudança na tua vida. Fomos mudados por Deus. Queridos, deixa Deus falar algo ao seu coração aqui nessa manhã. Deus é o único que tem poder para mudar a condição de uma situação desfavorável em favorável.
Deus é o único que tem poder de mudar de uma condição desfavorável para uma condição favorável. Amém? E você em Deus recebe esse poder. Lembra que eu já falei algumas vezes do nosso discurso dentro de casa, mudar o ambiente espiritual é mudar a sorte, é mudar a condição daquele lugar. Então a Bíblia fala de condição como destino. Amém? A Bíblia fala de condição como de sorte como condição. Então a Bíblia fala de sorte como destino. A Bíblia fala de sorte como condição. A Bíblia fala, terceiro, de sorte como variedade. Variedade, ok? Variedade. Ou seja, grande variedade do hebraico sug. Vou escrever aqui para vocês, ó. Do hebraico sug, C-U-G. Sug é sorte na questão de variedade. Muito usado mais esse termo sug já no Novo Testamento, em hebraico, ok? Então vamos dizer, isso, ó, a Luciana está fazendo um resuminho aqui. Depois eu vou, quando eu falar quarto modelo de sorte, aí eu vou postar aqui, ok? Então, a sorte, vamos lá. Mateus 13:43. Mateus 13:43 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Mateus 13:47. Desculpa, eu falei errado. Corta. Mateus 13:47. Mateus 13:47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Nas traduções, que recolhe toda sorte de peixes. Aí está falando em sorte como variedade. Quem já viu assim em pacote de bala? Balas sortidas. O que é balas sortidas? Variedade de balas. Quem é da época não pode dizer que já engasgou, ok? Não pode dizer que já engasgou. Mas quem é da época das balas soft, aquelas balas duras que não tinha como você morder, então você tinha que chupar inteira, mas se ela era engolida, meu Deus, que terrível. As balas soft vinham escrito assim, balas softs, balas sortidas. Por quê? Porque eram várias cores. Era uma sorte de cores. Então, balas sortidas. É esse tipo de sorte. É a sorte de variedade. Variedade. Ok? Variedade do termo sug, em hebraico. Então, aqui está falando em Mateus 13:47. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda sorte de peixes. Ou seja, todo tipo de peixes. Sug também, ele é traduzido como tipo. Tipos, modelos. Ok? Efésios 1:3 também usa isso. Diz assim, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ok? Na minha tradução, na tradução que eu uso aqui, só está escrito, abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em muitas traduções, com toda sorte de bênçãos. Qual é o sentido disso? Variedade. Todos os tipos de bênçãos. Bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos emocionais, bênçãos ministeriais, bênçãos familiares, toda sorte de bênçãos. Eu quero te dizer que Deus já liberou sobre a tua vida, que já nos abençoou na cruz do Calvário com toda a sorte de bênção. Então estou falando de uma sorte ligada totalmente ao quê?
a variedade. Há muitos tipos. Outro exemplo disso, Apocalipse 21, 19. Apocalipse 21, 19. Os fundamentos do muro, ontem, para quem é da Igreja El Shaddai, mas isso está nos canais da Igreja El Shaddai, se você quiser assistir, a palavra do apóstolo Fábio falou sobre os muros de proteção. Então está dizendo aqui, ó, os fundamentos do muro da cidade, está falando da Nova Jerusalém, estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. Em outra tradução, com toda sorte de pedras preciosas. Ok? Toda sorte de pedras, toda variedade de pedras, todo tipo de pedras. Então, a sorte sendo usada de que forma? A sorte sendo usada como uma tradução, sug, ok? Que quer dizer vários tipos, várias espécies. Então, a sorte, ela tem tradução bíblica, ela é usada na Bíblia nesses três modelos e também é usada, e eu vou dar o quarto agora, mas antes eu quero que você entenda, há uma grande variedade de tudo quando procede do alto. Amém? Guarda isso no seu coração. Compartilhar com você, há uma grande variedade de tudo que procede do alto. Tudo que Deus faz é de forma extensa. Tudo que Deus faz é de forma abundante. Tudo que Deus faz é com muita multiplicação de espécies. Se você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver Deus falando, olha, povoe o céu toda sorte de aves, povoe a terra toda sorte de animais, povoe os mares toda sorte de peixes, que as plantas produzem, que a terra produza toda sorte de plantas, toda sorte de sementes para alimento do homem. Amém? Nós somos uma grande sorte. Presta atenção nisso. Nós somos uma grande sorte de seres humanos. Ok? Nenhum ser humano é igual ao outro. É uma mesma espécie, mas somos totalmente diferentes. Então você vê que há uma grande variedade de tudo que procede do alto. Tudo que Deus faz é com grandeza, com nobreza, com excelência, com amplitude. E nós precisamos ter a visão correta a respeito de Deus. Queridos, não servimos a um Deus pequeno e impotente, como o mundo quer mostrar, como algumas religiões, por engano, querem mostrar. Não servimos a um Deus pequeno e impotente. Não servimos a um menino Jesus, servimos a um Jesus ressurreto, um homem que morreu pelos nossos pecados, um homem que venceu a tentação do pecado como homem, um homem que venceu as afrontas deste mundo. É esse Deus que servimos, um Deus de grande variedade, de sorte, de bênçãos para as nossas vidas, queridos. As bênçãos descritas nesse livro aqui, as bênçãos descritas nesse livro aqui, provavelmente, nenhum ser humano conseguirá viver todas. Todas. Nós vamos ver muitas. Mas é uma grande variedade de bênçãos descritas nesse livro. Dificilmente um homem consegue viver todas as bênçãos descritas aqui, de tão grande variedade que é. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que já nos abençoou com toda espécie, todo tipo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém? Então Deus está nos dando para o estudo dessa semana uma introdução clara. Só quem recebe, diga amém. Isso mesmo. Pode dizer amém, solta coração, diga eu recebo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Deus está nos dando um entendimento claro nessa manhã a respeito desse termo sorte. Por quê? Porque dependendo da tradução você lê muitas vezes sorte na Bíblia. E às vezes você fala, pô, mas está falando tanto de sorte, né? E o que nós temos? Nós temos
O termo sorte, né, a tradução de sorte, ter sorte, e existe uma quarta tradução bíblica de sorte, menção bíblica de sorte, que é o que nos interessa para essa semana, que é o lançar sorte. O lançar sorte, ok? Jogar sorte, que vem, ou sorteio, lançar sorte ou sorteio, ok? Que vem do hebraico nafal, ou um nome mais conhecido também, que tem essa tradução, um é nafal, estou colocando aqui para vocês, ok? Nafal, ou um nome que é inclusive o nome de um dos meus filhos, Natan. Nafal ou Natan pode ter um sentido de sorteio, lançar sorte, que vem do grego, porque é muito usado no Novo Testamento esse lançar sorte, kleros. Kleros. Do grego kleros, ok? Então, nós estamos falando aqui de lançar sorte, jogar sorte, sorteio. Hebraico, nafal ou natan, e do grego, kleros. Então a Bíblia fala de jogar sorte. Sério. Agora, o que nós vamos estudar é entender. É certo jogar sorte? Não é? Vamos lá. Vamos primeiro ver onde que na Bíblia, alguns lugares na Bíblia onde diz que foi lançado sorte. Foi jogado sorte. Esse termo nafal, a tradução dele, além de lançar sorte, é pequenos fragmentos de pedra ou de madeira. Porque naquela época eles lançavam sorte com fragmentos de pedra ou de madeira. Então o nafal tem esse sentido também. Atos 1, 26. Abre aí, eu quero ler junto com vocês. Livro de Atos. Vamos lá. Novo Testamento. Quinto livro do Novo Testamento, amém? Querido, você tem que saber onde está cada livro na Bíblia. Vem depois de João e antes de Romanos. Perfeito? Quem concorda comigo? Atos 1, 26. Abra aí, esse eu quero que você abra. Alguns você está anotando, mas esse eu quero que você abra. Atos 1, 26 diz assim: em seguida, lançaram sorte quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Ok? Todo mundo conhece essa passagem. Jesus levantou 12 apóstolos, um o traiu e morreu, Judas Iscariotes. Ficou uma equipe de 11. E aí Jesus deu a ordem da grande comissão, ok? Sede minhas testemunhas, e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, e vai para o céu. E aí eles esperam o quê? Deus fala, quero que vocês fiquem em Jerusalém em oração até que venha sobre vós o Espírito Santo. E aí pode sair, porque vocês vão estar ungidos para isso. E aí quando eles olharam uns para os outros, falaram assim, peraí, nós estamos em 11. E Jesus nos levantou em 12, não é certo ficar em 11. O modelo é dos 12. Olha como eles tinham entendimento, como era forte o modelo. Porque os 12 de Jesus representavam as 12 tribos de Israel. E eles falam, vamos precisar restituir. E aí aparecem 2 homens, Matias e um segundo homem, José, chama também com codinome Justo. E aí diz, e agora, qual dos dois? Já sei, vamos lançar sorte. Vamos na sorte. E aí eles lançam sorte e a sorte cai sobre Matias. E aí? O que você acha disso? Escreve aí. O que você acha disso? Eles lançaram sorte para escolher um dos dois.
Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. E Matias entrou. O negócio deu certo. Cri, cri. Cri, cri. Eu achei que alguém já escreveu alguma coisa, a Márcia me coloca eita. É eita, Márcia. Vamos lá. Outro exemplo. Outro exemplo. Né, Carlos? Outro exemplo de lançar sorte. São várias na Bíblia. Vamos pegar do Antigo Testamento. Anota aí. Números 33, 54. Números 33, 54. Diz assim. Ó, Dr. Paulo já deu uma sugestão aqui interessante. Só quando pela inteligência não conseguimos decidir. Só quando pela inteligência não conseguimos decidir. Então, lancemos sorte, né? O Luiz colocou aqui, ó. Sugue que Matias precisava ser restaurado na sorte. Era uma forma de restauração da condição da equipe. Interessante também. Mas Matias só foi citado nessa passagem. Só foi citado nessa passagem, nunca mais. Então vai ver, a sorte não foi tão grande assim. Né, pastora Ana? Amém? Estou gostando de ver. Eu acho que é o seguinte, ó, eu não estou aqui só para dar informação, não. Nós estamos aqui para discutir, para pensar. Queridos, em breve, tecnologia vai nos ajudar, essa aula vai ser mais completa, no sentido de eu poder postar imagens aqui em tempo real, postar coisas, temos uma forma de interação maior. Eu estou trabalhando também para que a jornada bíblica se torne mais estruturada. Ó, você não vê uma oração de Matias na Bíblia? O pessoal está colocando. Deus conhece o propósito. Então, segundo a Lucélia, se Deus conhece o propósito, a gente pode lançar sorte. E aí? Pode ou não pode? Amém? Vamos lá. Atos 1, 26. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Números 33, 54. Números 33, 54. Ó, a Maria Elisa está levantando uma questão aqui. Eles estavam tentando ajudar Deus para escolher alguém, ó, dar uma mãozinha, um jeitinho. E aí? Né? Números 33, 54 diz assim: dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e os grupos familiares. Aos clãs mais poderosos darei uma parte maior na herança, e aos grupos familiares menos numerosos concederei uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos dos vossos antepassados. Ó, o Germano está colocando aqui que era uma forma de não ser injusto. Lançava sorte para não ser injusto. Então, quando eu não quiser ser injusto, eu lanço sorte. Por exemplo, meus 2 filhos aqui, meus 3 filhos fizeram uma coisa, eu perguntei quem foi, ninguém falou. Como ninguém falou e eu não quero ser injusto, eu lanço sorte. Esse é o caminho? E aí, o que vocês acham? Ninguém falou? Ó, quem foi que deixou a toalha molhada no chão? Ninguém falou. Então vou lançar sorte e saber. Foi o que foi colocado aqui, não ser injusto. É uma ótima colocação também, ok? A pastora Ana está falando aqui, ao lançar a sorte, eles deixaram Deus escolher. O que vocês acham? Eles deveriam orar a Deus e mostrar o seu escolhido. E aí? Muito bom, muito boa todas as colocações. Aqui, ó, pastor Fernando lá de Mogi está falando assim, não é uma forma de tirar a responsabilidade, lançando sorte?
O Wagner já me deu a saída aqui. Põe os 2 filhos de castigo até um falar, né? Mas um vai sofrer o castigo na injustiça, por isso eu lanço sorte. Vamos lá, muito bom, queridos. Isso é pensar, isso é raciocinar, ok? Isso é desenvolver. E eu quero. E Deus vai levantar aqui um grupo seleto de líderes que desenvolvam pensamentos. Queridos, nós vamos desenvolver pensamentos na atualidade. Números 33 e 54, que eu li agora, está contando o quê? A passagem em que Moisés avisa, olha, quando vocês entrarem na terra, nós vamos dividir a terra lançando sortes. Aonde vai ficar a tribo de Ruben, aonde vai ficar a tribo de Gade, aonde vai ficar a tribo de José, aonde vai ficar a tribo de Simeão, aonde vai ficar a tribo de Judá. Nós vamos lançar sortes para estabelecer essas tribos. Ok? Vamos lá. Primeiro livro de Crônicas, 26:13. Primeiro Crônicas 26:13. Diz assim: eles lançaram sortes entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. Lição de casa, anota aí, eu não vou contar que história é essa, senão fica muito fácil. 1 Crônicas 26:13 diz que eles lançavam sortes entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. Que porta? Que porta? Eu quero que você pesquise. Amém? Você vai pesquisar e vai descobrir que porta é essa. Mas aqui também estava falando que lançavam sorte entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. Então a Bíblia está nos dando, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a prática de lançar sorte. A prática de lançar sorte. Ok? Vamos lá. Meu Deus, 7:52. No hebraico moderno, não o hebraico do tempo bíblico, existe um termo também que fala a respeito de ter sorte, né? Que é Mazel Tov. Muitos de vocês já viram esse termo, Mazel Tov, ok? Mazel Tov, que significa parabéns, algo que deu certo, algo que deve ser felicitado, algo que teve uma sorte boa, ok? Olha quem estava comigo até agora, mas agora ela ouviu, ela está olhando para a Rosângela, porque ela ouviu a Rosângela lá, ó. Ela estava comigo aqui até agora e vocês não sabiam, ela estava até roncando no meu colo. Mazel Tov é um termo que diz, em hebraico moderno, que diz felicitações, parabéns, no sentido de sorte. Nossa, que sorte, né? Parabéns, que sorte. Mazel Tov. Ou em outro termo também, Behatzalaha, que quer dizer tenha sorte. Ou seja, que você esteja bem, que você seja feliz. Também é um outro termo usado no hebraico moderno, quis aqui, né? Há um grande número de experiências com lançar sorte para definir situações na Bíblia. Muitos exemplos, queridos, vários exemplos na Bíblia. Eu citei alguns só. Uma prática comum e muito usada. E a pergunta é, isso deve ou não ser feito? É certo conhecer a vontade de Deus através de sorte? A primeira menção feita em um lançar de sorte na Bíblia está no livro de Levítico 16, versículos de 7 a 10. Eu vou escrever e já mando, tá? É que não deu tempo aqui Ó, Yeshua aqui está colocando, nem os textos e o contexto dizem que é Deus quem orienta. Por isso não podemos dizer que a Bíblia nos dá margem ou direito de fazer. Ah, será? Boa colocação, muito boa. Casamento judaico, quando o noivo quebra o copo, todos gritam Mazal. É Mazal ou Mazel?
As duas formas tá certo, ok? Mazal Tov. Mazal Tov, ou seja, casou, glória a Deus. Levítico 16, de 7 a 10 diz assim: Arão tomará os 2 bodes e o apresentará diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte, é Deus que está dizendo, mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé, outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado para ir ao deserto, para ir a Azazel ao deserto. Queridos, isso era uma prática, traziam 2 bodes diante do sumo sacerdote e ele lançava 2 pedras. A pedra que caísse Yahvé para um bode, esse bode seria sacrificado a Yahvé. A outra pedra que estava escrito Azazel seria para mandar esse bode como um rito de expiação, ou seja, de perdão, ok? Pelos pecados, fazer a expiação através desse bode. É aí que se cria o termo bode expiatório. Quem já ouviu esse termo? Se tornou um dito popular. Me pegaram como bode expiatório. Né? Me pegaram como bode expiatório dessa situação. Ou seja, aquele que paga o preço. Eu não tinha nem nada a ver com isso, virei o bode expiatório. Ou seja, aquele que paga o preço, né? E mandavam esse bode em sentido do deserto para Azazel. Ok? Azazel, pastor, é Azazel. No terceiro livro da Tanakh, as escrituras judaicas, consta o quê? O ritual do Yom Kippur. Yom Kippur é uma celebração considerada o dia do perdão. Quando ocorre, né, a finalização do julgamento da humanidade, é o dia do perdão, né? E na época que eles estavam, que ainda existia o templo em Jerusalém e o sumo sacerdote, eles faziam esse rito com os 2 bodes. Um bode sacrificava e o outro bode era mandado para o deserto. Esses 2 bodes, eles tinham que ser idênticos. Tamanho, cor e peso. Era uma alusão, queridos, a Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Os 2 irmãos gêmeos. Os 2 irmãos gêmeos. Jacó, Israel, consagrado a Jeová, e Esaú mandando para o deserto. Para o deserto. Esaú foi viver de formas no deserto, foi viver no deserto de forma arbitrária, à vontade de Deus, né? Então, Esaú quer dizer peludo, né? A diferença entre Esaú e Jacó é que Esaú era peludo e nômade, como nômade, Valéria, ele andava até morrer. E ele andava até morrer, né? E aí o que acontece? Na verdade, doutor Nazaré, a maçonaria pegou depois alguns ritos judaicos e colocou em prática deles, tá? Por quê? Porque pela história a maçonaria nasce com o rei Salomão. Isso é uma outra coisa aprofundado, é histórico, tá? Não é bíblico, histórico. Nasce com o rei Salomão. Então tem muitos ritos dentro da maçonaria que vêm do judaísmo. Eles tomaram do judaísmo e colocaram em prática. Ok? E eu só tenho mais 30 segundos. E não vai dar tempo de terminar o Azazel, de falar do Azazel. Não tem problema, porque nós vamos continuar na quarta-feira essa mesma história. Ok? É muito ensinamento que nós temos e você vai ver aonde nós vamos chegar. Sabe o que você vai fazer agora?
printa o teu caderno, printa todas as anotações e põe no seu stories que eu vou publicar hoje. Printa